Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Bom dia, senhoras e senhores. Professor Olimar, para o seu bom dia hoje. Bom dia, amigos. E eu gostaria de lembrar já de imediato a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Pois não. Benevolência, indulgência e perdão para com todos. Doutor Marcos. O meu bom dia, professor Olimar, professora Zambuja, aos nossos amigos que nos assistem. O meu bom dia é uma frase de uma escritora paulista, Andressa Martins Vicentini, que disse uma vez: o importante na vida são os sorrisos que você despertou, a caridade que você fez e o amor que implantou por onde passou. O resto é detalhe. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Professor, conduz o nosso trabalho neste tema fundamental. A bem da verdade, nós temos aí uma relação entre fé e outra sobre caridade. Essa relação entre essas duas palavras, são duas dimensões diferentes. Elas seriam como, dentro da Igreja Católica, por exemplo, né? As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Aquelas que estão presentes na fala de São Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, né? Na primeira epístola, capítulo 13, versículos 1 a 7, se não me engano. Falando sobre a necessidade da caridade, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeita ciência do que existe. Se não tiver caridade, eu não sou nada. Então, ele fala aí da caridade. Mas ele diz mais adiante, lá no item 26, agora, essas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, nós vamos traçar, ou tentar traçar, analogias entre essas duas virtudes da fé e da caridade. E, para isso, nós vamos nos deter ou nos apoiar, digamos assim, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 13, uma mensagem de um espírito protetor, que é psicografada em Cracóvia, no ano de 1861, e ela é uma cidade no sul da Polônia, né? Perto da fronteira ali com a República Tcheca. E ele diz assim: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. E aí, essa frase eu acho muito importante. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Ou seja, o desejo de fazer caridade, o desejo de fazer o bem, precisa estar sustentado pela fé, porque senão nós temos apenas impulsos generosos. Aquela tendência de fazer o bem e sair e distribuir as coisas, mas nos mantermos fazendo isso ao longo, por exemplo, de uma existência, é preciso que isso esteja sustentado na fé. É isso que nós vamos tentar hoje abordar. Doutor Marcos, fale-nos sobre a fé. Bom, a fé ela vem ressaltada nessa questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos mesmos, né, se existe... Ele propõe uma reflexão aos espíritos sobre uma felicidade comum a todos os homens.
né? Seria possível uma felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem que, com relação à vida material, esta soma de felicidade está na posse do necessário. Posse do necessário, que os espíritos ressaltam, em outra questão, agora não me recordo agora, que é a nossa consciência nos acusa daquilo que nos é necessário e daquilo que é supérfluo. Então os espíritos dizem que a soma da felicidade está na posse do necessário e a correlação à vida moral, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Quando nós temos fé no futuro, quando nós temos a importância, então, dos espíritos trazendo a fé para que nós sejamos felizes, como uma das condições para que nós tenhamos uma felicidade comum entre nós. Tá? É extremamente importante dentro da nossa doutrina espírita, por quê? Porque quando nós temos fé, e aqui eu ressalto, como eu já disse diversas vezes aqui, o professor Odmar gosta que eu repita, né, que a fé ela não é você acreditar em Deus. A fé é você confiar em Deus. E quando você confia, e tendo como significado de confiança a fé, você automaticamente tende a pender para um lado mais feliz dentro de você mesmo. Você tem a noção, você tem a consciência de que nós estamos aqui de passagem para um aprendizado, para evoluir. Você tem a noção das pessoas ao seu redor, e não só você, sofrem também, isso é muito importante. E você tem uma noção de um contexto todo que ocorre dentro e fora da sua pessoa. Né? A pessoa que acorda de manhã reclamando que tem que acordar cedo para trabalhar, que está cansado, que está estressado, aí atrasa, aí esquece a chave, colocou a chave em outro lugar, aí não sei o que, aí atrasou, não conseguiu tomar café da manhã, o trânsito estava complicado, chegou atrasado no trabalho, o trabalho é ruim, não gosta desse trabalho. Ela é muito diferente da pessoa que acorda pela manhã e agradece por ter um trabalho, porque sabe que na noite em que ela descansou, haviam pessoas trabalhando em presídios, haviam pessoas trabalhando em hospitais, em casas de repouso para idosos. Ou seja, haviam pessoas dirigindo ônibus, haviam pessoas pilotando aviões, haviam pessoas trabalhando dentro de um aeroporto. A pessoa que acorda, ela já vibra numa outra frequência agradecendo o trabalho que ela tem. Né? Então, assim, nós precisamos sair da bolha que foi criada para dentro de nós mesmos. Né? Nós precisamos sair, nós precisamos ter noção de que existe uma sociedade toda na nossa volta, de pessoas que têm uma lida diária muito mais difícil que a nossa. Muitos de nós trabalham 8 horas por dia, outros trabalham 6, e outros trabalham 12 para poder sustentar os seus filhos. Nós precisamos ter a consciência de que existe um mundo girando e ele não gira em torno de nós mesmos. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas doentes nos hospitais, existem pessoas cuidando dessas pessoas. Enquanto nós acharmos que só nós sofremos, que só nós temos um emprego ruim, que só nós temos uma noite mal dormida, que só nós sofremos, nós não vamos avançar. Outra questão muito importante também é a questão da ociosidade, que o professor Odmar colocou para que nós trabalhássemos, né? A questão da ociosidade, da pessoa que é ociosa, e aí ligado com a questão do desgosto da vida, né? E aí logo já liguei com aquilo que o ensinamento que ele mesmo nos trouxe hoje, que Santo Agostinho, na realidade, nos trouxe, né? Que a caridade está ligada com a fé e a fé está ligada com a caridade. Ou seja, caridade é movimento. Então não adianta nós ficarmos dentro do nosso quarto, no computador, eu tenho fé. Tenho fé em Deus. Porque eu vejo na internet, ali eu faço as orações, eu assisto os programas do YouTube. Sim, mas é o avião balançar, a fé some. Meu Deus, sabe, mas e a vida que continua, a morte que não existe?
Né? O Chico dentro do avião, ai meu Deus, morra com dignidade, dizia o mano, porque tu não vai morrer, meu filho, a morte não existe. Um Chico ainda um pouco despreparado. Mas, meus irmãos, enquanto nós não tivermos a noção de que a caridade, de que a felicidade, a nossa felicidade não está em nós, ela está nos outros, em fazer feliz os outros, nós vamos continuar tendo desgosto pela vida, porque nós não vivíamos. Nós ficamos dentro, atrás do computador ou atrás das séries que passam nos aplicativos. Nós precisamos viver, socializar. Né? Ah, porque as pessoas são difíceis. Por favor. Então aí nós vamos, todos nós, cada um vivemos num canto isolados. Não foi para isso que nós somos criados. Né? Existem pessoas precisando de ajuda. Então, assim, nós precisamos sair da acomodação e nós não vamos ter uma fé consistente se nós não praticarmos a caridade. Isso aí não fui eu, não foi o professor Azambuja, nem o professor Alimar que disse, foi Santo Agostinho. É verdade. Então, assim, vamos colocar as forças em movimento, vamos sair para a rua. A internet tem coisas boas, lá tem correntes do bem de pessoas que fazem caridade, assim, ó, aos milhões, precisando de um braço forte lá para o auxílio aos caridosos. Então, coloque essas forças em movimento, meus irmãos. É verdade. Professor João, nós já estamos terminando o nosso primeiro bloco, mas eu vou lhe deixar um desafio. E a caridade? O que é e onde está? Até já. Estamos recomeçando o nosso programa Comunicando Espiritualidade. E eu deixei ao professor Odemar um desafio. E a caridade, professor? Se todos os desafios fossem como esse, não teria problema nenhum. Mas, professor, nós estamos em pleno século XXI. Bem, na narração do nosso programa de hoje, foi feita a leitura de Mateus 22, né, 34 e 40. Muito bem. Nós vemos ali que, em síntese, Jesus nos prescreve o mandamento maior. Amar a Deus de todo o coração, entendimento e espírito. E o segundo, semelhante ao primeiro, seria amar o próximo como a si mesmo. Então, a grande síntese disso, amar a Deus e amar ao próximo, a grande síntese está em amar. Esse amar, muitas vezes, fica aparentemente um pouco distante na nossa prática. E para que esse amar se realize, se consubstancie na nossa prática, é preciso que ele seja ação. E quando o amor está em ação, ele se chama caridade. Então é esse o conceito que nós estamos agora trabalhando para fazermos esse link, a integração, a fé e a caridade. Eu quero levá-los, e eu tenho procurado ultimamente apoiar muito em cima das questões do Livro dos Espíritos, mostrando a fonte. Eu acho que isso é saudável, eu acho que isso é importante. Então, na questão 917, há uma nota de Kardec, depois da resposta que Fenelon dá, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Essa é a pergunta. Então, lá na nota de Kardec, ao finalzinho, ele diz assim, no último parágrafo, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então é importante que a gente observe que, em oposição à caridade, a virtude da caridade, está o vício do egoísmo. Então a questão que foi formulada
por Allan Kardec, é qual o meio de se destruir o egoísmo. Então a gente está falando da caridade, da virtude da caridade. E a principal oponente, o principal problema, o principal obstáculo à consolidação da caridade no comportamento humano, na prática humana, é exatamente o egoísmo que ainda existe no homem. E tudo hoje concorre, na nossa sociedade, para o desenvolvimento do egoísmo. Isso é interessante. Tudo concorre para o desenvolvimento do egoísmo. Por quê? Existe o fato de que muitas vezes o indivíduo ele bate com o egoísmo dos outros. E ele se torna egoísta porque os outros são egoístas. É muito curioso esse tipo de atitude, né? Então, a nossa organização social, as nossas leis, a nossa educação, tudo isso concorre para a consolidação do egoísmo. Então é preciso que a gente repense essas coisas. Nossas leis, organização social, nossa educação, para que nós possamos destruir o egoísmo e, consequentemente, desenvolver a caridade. Isso é fundamental. E já finalizando, é preciso, dizem os espíritos, na questão 779, dar força ao progresso da humanidade. Por meio do quê? Dos contatos sociais. Então essa vida de isolamento, de afastamento, porque aquele ambiente não é muito bom, porque as pessoas são mal intencionadas, nós precisamos mudar por meio dos contatos sociais. Isso é sociologia. É verdade. Por meio dos contatos sociais. E aí, lá no Evangelho, capítulo 13, rapidamente, está dito assim: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente da sua felicidade. Portanto, não é lícito, não é justo o indivíduo ocupar-se só da sua felicidade, porque isso é egoísmo. Professor. Doutor Marcos, vou lhe fazer também 2 desafios. Prepare-se. Estamos aí, vamos ver se. Como ser feliz na Terra? Não terminei ainda. Ao segundo. Prossiga. E onde está a felicidade? Bom, nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que diz, né? Tereis contudo razão se afirmares que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Onde está a felicidade, professora Zambuja? A felicidade está no próximo. Nós temos diversas religiões atrelando a felicidade ao dinheiro. Então eu peço a vocês, telespectadores, que imaginem uma pessoa extremamente rica. Pessoa com muito dinheiro, mas com muito dinheiro mesmo. Aquela pessoa que não tem tranquila com relação à questão financeira. Agora eu quero que vocês se lembrem de Michael Schumacher. Muitas vezes campeão da Fórmula 1. Uma pessoa extremamente rica. Aonde ele está? Deitado numa cama. Eu peço que vocês imaginem essa pessoa extremamente rica, sendo ela deficiente visual, tendo como maior desejo enxergar. Ou uma pessoa que não fala, uma pessoa muda. Uma pessoa que esteja passando por um tratamento, uma criança, tratamento de câncer no Hospital da Criança, também que tenha bastante recursos financeiros, né, um câncer extremamente agressivo, terminal, o que ela mais gostaria? Eu pergunto, dinheiro? Eu me recordo, agora não atrelando a situação do dinheiro, mas eu me recordo muito, e inclusive já falei aqui nos nossos programas, da nossa atleta, né, Laís de Souza, que certa vez ela foi perguntada qual era o maior desejo, ela sofreu um acidente, ficou tetraplégica, né? Qual era o maior desejo que ela tinha? E ela respondeu na entrevista que era poder tomar um banho.
Um banho sozinha, assim, ela se banhando, que as pessoas precisavam auxiliar ela no banho. Um banho. A felicidade dela estava concentrada naquele momento Tomar um banho. em tomar um banho sozinha. Eu lhes pergunto onde está a felicidade. Meus irmãos, nós temos uma indústria que colocou uma câmera fotográfica do lado da frente do celular. Isso eu não estou criticando as pessoas que tiram selfie, né, fotos de si mesmas. Muito antes, pelo contrário, eu estou usando só como exemplo, uma forma de exemplificar a situação de como aquilo que o professor Olimar nos trouxe, de que tudo nos é levado ao individualismo, ao egoísmo, a nós mesmos. Nós temos uma indústria que colocou uma câmera fotográfica do lado da frente do celular para que nós tirássemos fotos de nós mesmos. Meus irmãos, está na hora de nós virarmos o celular. Porque o Chico Xavier, que é um grande mestre nosso, vive no coração de todos nós que estamos aqui, dizia: eu não sou nada. Eu sou apenas uma formiguinha que estou aqui de passagem pela terra, tentando ajudar os outros, fazendo as minhas obrigações para mim e para com Deus. E nós temos, às vezes, nós nos achamos que somos alguém, que nós temos que ter um tapete vermelho estendido, que nós somos importantes, ser bem recebidos. Meus irmãos, nós temos que nós bem receber. Nós temos que receber os outros bem. Nós é que temos que parar na faixa de segurança para as pessoas passarem a ajudar os idosos. Aí você vai lá, vê a televisão. Nós moramos no estado onde moram, me corrija se eu estiver errado, 2 milhões de pessoas quase. Ou já atingimos esse número. E aí vai a televisão e pinça um acidente entre 4 pessoas. E nós temos grande porcentagem dessa população de 2 milhões de pessoas indo trabalhar pela manhã que não se acidentaram. Aí você vai se prender naquelas 4 lá. É nisso que você vai se prender? Você vai se prender na 10 desabrigados de uma cidade do interior com a chuva, ou em todo o outro estado, o resto do estado, das 2 milhões de pessoas que não tiveram as suas residências desabrigadas, graças a Deus? Você vai se concentrar na miséria daquelas pessoas ou em ajudar elas, de alguma forma? E aí está a felicidade. Se você se concentrar só naquilo que tentam fazer com que você se concentre, você não vai ser uma pessoa feliz. Então, assim, reflitam sobre o que seria realmente a necessidade, a felicidade, perdão. Para algumas pessoas é tomar um café da manhã, coisa que a maioria de nós fazemos diariamente sem perceber. Nós levantamos reclamando, vamos tomar o nosso café da manhã reclamando, às vezes. Tem pessoas que não têm o café da manhã para tomar. Assim como a nossa amiga aqui, não conseguiriam tomar um banho, um simples banho, sozinhos. Então, assim, vamos virar o celular, meus irmãos. Está na hora de nós virarmos o celular, professor Azambuja. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Nos abriu uma porta importante para encontrarmos a felicidade. Parar de olhar tragédias e, no mínimo, rezar pelos irmãos. Exatamente. Professor Olimar, e é defeito nós olharmos os problemas dos outros, como nós estamos fazendo agora aqui com o Dr. Marcos? Pois é. Muito cuidado. Se o estudar os defeitos dos outros for para criticar e divulgar, é falta de caridade. Tá? Se a gente vai ver os defeitos alheios para desacreditar aquela pessoa, né? Para criticar aquela pessoa, isso é falta de caridade. Porque o que a gente tem que fazer? Nós temos que possuir as qualidades opostas aos defeitos que nós estamos criticando. Então, estamos criticando o indivíduo porque ele é avaro, pegador de dinheiro. Bom, nós temos que ser generosos. Quem sabe uma moeda, quem sabe trocado ali no semáforo para alguém que está precisando, ou para alguém que está pela rua. Ora, se o orgulhoso
Sejamos, portanto, humildes e modestos. Estamos criticando o orgulho do indivíduo? Não temos. Se o indivíduo é muito áspero, sejamos brandos. Possuir exatamente as qualidades opostas aos defeitos. Porque se ele procede com muita pequenez, sejamos grandes. Porque senão, sabe o que acontece? Aquela sentença vai falar muito alto. Vê os defeitos dos outros, vê o argueiro no olho do outro, e não vê a trave no seu próprio olho. Verdade. Professor, já estou disponibilizando para o seu bom dia hoje. Bem, meus queridos e amados irmãos, a nossa tentativa foi estabelecer essa relação entre fé e caridade, e para tanto eu concluo dizendo basicamente o seguinte, que é o final da mensagem deste Espírito protetor. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Bom dia. Eu vou encerrar hoje com uma frase de Kardec, né? Fora da caridade, não há salvação. Bom domingo a todos. Tenhamos um excelente domingo, sem esquecer as orientações que nós recebemos nessa manhã. Bom dia.